Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas agulhas na janela do último andar do Torre Langford, um arranha-céu de vidro com vista para Nova York. Por trás dessa fachada fria e brilhante escondia-se um homem que a cidade temia tanto quanto admirava, Ricardo Langford, 58 anos, magnata financeiro, milionário viúvo e, acima de tudo, obcecado por lealdade. Richard nem sempre foi rico. Ele conheceu a fome, a humilhação e a dívida. Mas através de muito trabalho e desconfiança, ele construiu um império. E se houve uma lição que ele aprendeu foi que a traição muitas vezes vinha dos rostos mais educados. Naquela manhã, seu olhar cinzento vagou pela cidade abaixo. Ele havia convocado um jovem funcionário, William Carter, 27 anos, discreto, educado, impecável. Um garoto brilhante, mas muito quieto, muito silencioso, quase perfeito demais. Richard queria saber se ele era realmente confiável. Sentado à sua mesa, ele fechou um arquivo, levantou-se lentamente e caminhou até um grande cofre de aço preto incrustado com ouro. Ele girou o dial, abriu a porta com um clique agudo e deixou entrar uma montanha de notas, relógios de luxo, lingotes e uma medalha militar manchada. Então, voluntariamente, ele saiu pela porta meio aberto. Sobre a mesa ele colocou um bilhete escrito de próprio punho. Volto em 1 hora. Não toque em nada. Ele deu um passo para trás e observou a cena. Tudo parecia perfeito. Vamos lá, William. O que você vai fazer quando ninguém estiver olhando? Ele sussurrou. Richard saiu da sala, caminhou pelo corredor e entrou em uma sala próxima atrás de uma janela unidirecional. De lá ele podia ver tudo. Poucos minutos depois, a porta do escritório se abriu. William entra. O jovem ficou paralisado, surpreso ao ver o cofre entreaberto. Seu olhar passou do papel para as pilhas de dinheiro e depois para a câmera, mas ele não viu nada. Na sala de observação, Richard cruzou os braços. O teste começou. Um teste de lealdade, um teste de caráter. Mas ele ainda não sabia o que estava prestes a descobrir não teria nada a ver com dinheiro. Porque às vezes um peito aberto não revela a ganância de um homem, mas as feridas do seu passado. O som agudo da porta ecoou pela vasta sala. William Carter entrou como fazia todas as manhãs, vestindo sua camisa branca perfeitamente passada, sua gravata escura bem apertada e seu distintivo alinhado. Ele veio entregar os relatórios financeiros trimestrais no escritório do seu chefe, Ricardo Langford, um dos homens mais temidos de Wall Street. Mas naquele dia, algo era diferente. O escritório, normalmente perfeitamente organizado, parecia bagunçado. Uma pasta aberta na área de trabalho, papéis espalhados. E acima de tudo, um cofre entreaberto, a apenas 2 metros de distância dele. William parou no mesmo instante. Seu coração deu um pulo. Um cofre? Aberto? No Langfords? Era impossível. Esse homem até trancou as gavetas. O jovem assistente avançou lentamente, como se tivesse medo de perturbar uma cena sagrada. Ele colocou os arquivos sobre a mesa e então notou uma pequena nota escrita à mão. Volto em 1 hora. Não toque em nada. Seu olhar permaneceu fixo nessas palavras. A voz profunda e autoritária de Richard ecoou em sua memória. Neste escritório Carter, cada ação conta. Cada erro tem um preço. William engoliu em seco. Ele olhou para o porta-malas. Grandes maços de notas se projetavam ligeiramente brilhando à luz da manhã. Joias, relógios, uma pequena moldura de prata caída de lado, com a face voltada para baixo no chão. Ele hesitou, depois se abaixou para pegá-lo. Na foto, um Richard Langford, o jovem sorrindo, segurando um garotinho loiro de cerca de 5 anos nos braços. Uma cena rara, íntima e humana. William ficou ali paralisado, com os dedos tremendo. O olhar desse homem orgulhoso e triste ao mesmo tempo. Ele sabia disso. Ele colocou a moldura de volta no lugar, ajustando cuidadosamente o ângulo, como se não quisesse perturbar a memória. Então ele deu um passo para trás, olhando para o baú. Seu olhar permaneceu em um objeto específico dentro, uma medalha militar, gravado com as iniciais J.L. Ele estreitou os olhos. Seu coração acelerou de repente. Esta medalha, ele a conhecia. Era o mesmo que seu pai usava, John Carter, antes de morrer. As lembranças voltaram violentas. As noites sem luz, a voz cansada do pai contando a guerra. A medalha que ele guardava como um tesouro, um símbolo de honra de uma luta esquecida. E o dia em que, doente e quebrado, ele vendeu o lugar para pagar os remédios de sua esposa moribunda. William sentiu a garganta apertar. Como essa medalha foi parar aqui, no cofre de um homem como Langford?
Um pensamento cruzou sua mente, rápido e perigoso. E se fosse a mesma medalha? E se Richard Langford tivesse conhecido seu pai? Ele queria fazer a pergunta. Mas para quem? E acima de tudo, por que essa coincidência surgiu hoje, no meio de um baú aberto, como uma armadilha? Ele deu um passo para trás, respirou fundo e sentou-se na beirada da mesa. Ele não tocou em nada, mas seu olhar nunca deixou a medalha. Do outro lado da janela unidirecional, Richard observou. Ele viu William imóvel, silencioso, pensativo. Nem uma mão no dinheiro. Não é um gesto suspeito. Apenas um olhar pesado, pesado demais. O milionário franziu a testa. Algo no comportamento do jovem o perturbava profundamente. Não era medo nem luxúria. Era outra coisa. Uma dor familiar. Richard ainda não sabia. Mas seu teste tinha acabado de abrir uma porta que ele preferiria deixar fechada. O tic-tac silencioso do relógio ecoava pelo escritório silencioso. William Carter permaneceu imóvel, com os olhos fixos na medalha militar no peito. Cada gravura, cada fragmento de metal parecia sussurrar o passado de seu pai, John Carter, ex-soldado da 82ª Divisão Aerotransportada. Lembrou-se daquela noite fria 10 anos antes, quando seu pai lhe entregou aquela medalha com o olhar cansado, mas orgulhoso. William, proteja-a. Ela é mais do que um pedaço de metal. Ela é seu legado, nossa honra. Mas a vida tinha sido cruel. Seu pai morreu na indiferença. A medalha havia desaparecido, vendida para pagar remédios que sua família não tinha condições de comprar. William cerrou os punhos. Como é que esta medalha foi parar ao cofre de um milionário que até agora parecia ignorar completamente o nome do pai? Ele sentiu uma onda de emoção dominá-lo, raiva, tristeza e incompreensão. Cada lembrança, cada cicatriz do passado se entrelaçava com a cena diante dele. Então, quase instintivamente, ele abriu o porta-malas delicadamente. Ele examinou cada objeto, os maços de notas, os relógios, as joias, nada que parecesse um tesouro de família. Tudo parecia pertencer àquele mundo de riqueza e poder que ele sempre observara de longe, um mundo estranho à sua dor. Mas a medalha brilhou quase sozinha, como um farol na escuridão. William pegou-o delicadamente virando-o na mão. Registro J.L, as iniciais de João Langford, pensou instintivamente, mas o nome não significava nada para ele. Sua mente disparou. E se Richard Langford conhecesse seu pai? E se houvesse uma dívida de vida ou um hack que ele ainda não sabia? William respirou fundo. Ele não queria se deixar levar pela raiva. Ele sabia que tinha que ficar calmo, atencioso, paciente. Seu pai lhe ensinou isto. Em qualquer tempestade, mantenha calma. O jovem colocou a medalha cuidadosamente sobre a mesa. Então ele se sentou com as mãos cruzadas e esperou. Ele ainda não sabia disso. O olhar por trás do vidro observava cada gesto, cada respiração, cada pensamento. Richard Langford, por sua vez, sentiu uma estranha tensão no ar. William não tocou no dinheiro. Ele não estava procurando por nada. Ele nem parecia assustado. O milionário franziu a testa. Essa honestidade, essa contenção, isso estava além de tudo que ele já havia observado em um funcionário. E lá no fundo, Richard sentiu uma verdade emergir. O teste que ele havia preparado não revelaria apenas a lealdade de William, mas culpa e erros ao longo da vida. O silêncio pairava pesado no escritório. William Carter permaneceu imóvel, com os olhos fixos na medalha do pai, a mão agarrada a ela. Cada tic-tac do relógio parecia ecoar como uma batida cardíaca excessivamente alta, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. De repente a porta se abriu. Richard Langford entrou com passos calmos, mas firmes, as mãos atrás das costas e o olhar penetrante. William, você ainda está aí? Ele perguntou com a voz contida, mas carregada de intenção. O jovem deu um pulo, com o coração batendo forte. Ele se endireitou e colocou a medalha delicadamente sobre a mesa. Sim, Sr. Langford. Eu só estava verificando. Ele gaguejou. Richard caminhou para frente e parou a poucos metros de distância. Seus olhos cinzentos detalhavam cada gesto de William, cada microexpressão, cada hesitação. Então, ele disse lentamente, o que você fez na frente do cofre aberto? Você tocou em alguma coisa? William sustentou o olhar dela, sem tremer. Não, senhor. Eu não peguei nada. Nada? Richard insistiu, com a voz afiada como um bisturi. O silêncio ficou mais denso. William assentiu levemente. Não, nem mesmo uma multa. Richard deu alguns passos ao redor do escritório, seus sapatos estalando no chão de madeira polida. Ele observou o objeto que havia chamado a atenção de William, a medalha militar, gravado com as iniciais J.L.
E isso, ele murmurou com a voz baixa, quase embargada pela emoção. Você percebeu, não é? William olhou para baixo. Sim, acho que pertencia ao meu pai. Um silêncio pesado caiu. Richard congelou sem fôlego. Essas palavras despertaram nele uma lembrança que ele gostaria de ter esquecido há muito tempo. John Carter, um ex-soldado. O homem que o ajudou em um momento crítico de sua juventude, e a quem ele decepcionou. Seu pai, Richard murmurou quase para si mesmo. Sim, senhor. John Carter. Ele serviu na 82ª Divisão Aerotransportada. Ele morreu, pobre, esquecido. O rosto de Richard ficou tenso e seus olhos escureceram. Agora ele sabia que esse teste não era para William. Este teste revelou tudo o que ele próprio havia negligenciado, tudo o que ele havia deixado morrer na sombra de seu sucesso. William permaneceu ereto e digno. Ele não queria acusar, nem buscar indenização. Ele só queria entender. Richard respirou fundo e abandonou sua fachada de chefe implacável. Você tem razão, disse ele lentamente. Não tenho orgulho do que fiz, ou melhor, do que não fiz. Pela primeira vez, o escritório do milionário não parecia mais uma fortaleza de poder. Ele parecia um lugar onde duas vidas se cruzaram pelo acaso e pela dor. Richard finalmente sentou-se atrás de sua mesa, com o olhar ainda fixo em William. Conversaremos amanhã, Carter. Sim, senhor. William saiu do escritório, deixando a medalha para trás. Richard ficou sozinho, respirando pesadamente, olhando para o baú vazio. Mas nunca mais ele veria esse objeto como um mero teste. Por enquanto ele sabia que alguns baús contêm segredos do passado, não apenas dinheiro. Naquela noite, Richard Langford não conseguiu dormir. No silêncio de sua cobertura, as luzes de Manhattan brilhavam como um espelho para seus pensamentos. Cada luz de neon, cada tráfego abaixo parecia acentuar sua angústia interior. Ele pensou em William Carter sentado ali, digno e silencioso, com os olhos fixos na medalha. Ele nunca tinha visto um funcionário se comportar com tanta integridade. Ele nunca sentiu isso. Corte claro entre ganância e honestidade, entre poder e moralidade. A dúvida surgiu. Por que William não levou nada? Por que ele reagiu à medalha como se a visse um fragmento de seu próprio passado? E acima de tudo, por que essa medalha pertenceu ao pai de William? Richard olhou para as gravações de vídeo do escritório. Ele examinou cada gesto, cada movimento, cada respiração. Nada. Nenhuma cobiça, nenhum roubo, nenhuma evidência suspeita. Mas apenas uma coisa o impressionou: William não estava procurando dinheiro. Ele estava procurando algo que nunca havia encontrado em nenhum outro lugar. Na manhã seguinte, incapaz de permanecer em dúvida, Richard chamou William ao seu escritório. O jovem entrou calmo, mas visivelmente tenso. Oh, William. Richard começou com a voz trêmula. Apesar de tudo, está faltando algo no meu peito. Uma medalha militar. William sentiu o coração afundar. Sim, senhor. Eu acredito que pertenceu ao meu pai, John Carter. Richard empalideceu. Seu pai? Ele serviu na 82ª Divisão Aerotransportada, e morreu pobre e esquecido. O milionário sentiu uma dor surda invadi-lo. Agora ele se lembrava de John Carter, um soldado que ele prometeu ajudar, mas que foi decepcionado. Uma dívida nunca paga. Um erro que pesou em sua consciência por décadas. William olhou para baixo. Ele sempre dizia que tinha confiado no homem errado. Essas palavras atingiram Richard como um raio do nada. Ele entendeu que esse teste nunca teve como objetivo avaliar Guilherme, mas para medir o homem que ele havia se tornado. Richard respirou fundo com o coração pesado. Ele sabia que precisava consertar esse erro, mas ainda não sabia como. William permaneceu em silêncio por alguns segundos com o olhar baixo. Então, com uma voz suave, mas firme, ele entregou a medalha a Richard. Eu não queria roubá-lo, senhor. Eu só queria entender por que ele estava aqui. Richard pegou a medalha, com os dedos tremendo. O metal frio quase queimou sua palma. Aquela medalha, ele sussurrou com a voz embargada por décadas de culpa, pertencia a um homem que salvou minha vida, e a quem eu abandonei. Memórias o inundaram. O jovem soldado ferido no campo de batalha, o juramento silencioso que ele fez e a promessa quebrada a John Carter de cuidar de sua família. Durante todos esses anos ele acreditou que seu sucesso apagaria o passado. Mas o passado, pensou ele, nunca realmente desaparece. William olhou para ele não com raiva, apenas com profunda tristeza. Meu pai, ele disse suavemente, morreu pensando que seu sacrifício tinha sido em vão. Richard fechou os olhos com o peito apertado. Ele tentou arduamente testar a lealdade de William, mas agora ele entendia. O verdadeiro teste foi para ele mesmo.
Um teste de sua própria honestidade, sua própria humanidade, sua capacidade de corrigir os erros que deixou para trás. Richard começou hesitante, eu não mereço seu perdão, mas quero compensar o que negligenciei. William colocou a mão sobre a mesa, num gesto calmo, mas determinado. Senhor, não cabe a mim julgá-lo, mas o Senhor pode garantir que a história do meu pai não seja esquecida. Richard assentiu lentamente. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma direção, uma missão clara. Agora ele sabia o que tinha que fazer. Transformar sua culpa em ação e fazer justiça àqueles que havia traído, mesmo que indiretamente. Naquele escritório, sob as luzes frias de Manhattan, a distância entre patrão e empregado desapareceu por um momento. Não se tratava mais de riqueza, poder ou mesmo de um teste. Era sobre consertar o passado, para restaurar a honra e reviver uma promessa esquecida. Nos dias seguintes, Richard Langford não conseguiu se concentrar em seus negócios. Cada reunião, cada telefonema parecia vazio sem importância, porque sua mente estava obcecada com a falta que ele havia cometido contra John Carter. Ele chamou seu advogado, Harold Jenkins, um homem leal por décadas, e pediu que ele examinasse os arquivos antigos da empresa. Entre as pilhas de papéis amarelados, ele encontrou uma carta que nunca havia sido enviada, uma promessa endereçada a John Carter, oferecendo-lhe uma posição importante após seu retorno do fronte. Richard sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Esta carta, ele tinha esquecido. Ela poderia ter mudado o destino de John Carter e sua família, mas foi deixado de lado por negligência, por esquecimento. E agora era tarde demais para o pai. Harold, disse Richard com a voz trêmula, aquela carta, eu a deixei passar. Nunca cumpri minha promessa. O advogado assentiu, simpático, mas firme. Senhor Langford, o senhor ainda pode fazer algo pela família deste homem. O Senhor pode consertar as coisas, mesmo depois de todo esse tempo. Richard respirou fundo. Ele entendeu que a extensão de sua dívida ia além da simples reparação financeira. Era uma dívida moral, uma responsabilidade pela coragem e sacrifício de John Carter. Ele pensou muito sobre como corrigir seus erros. Então ele tomou uma decisão. Criaria uma fundação em homenagem a John Carter, destinada a ajudar as famílias dos soldados esquecidos e desamparados. Ele sabia que seria o maior ato de redenção de sua vida. E para que esta missão fosse justa, ele queria que William Carter, filho de John, assume. Não só porque William era digno, honesto e íntegro, mas porque carregava a memória de seu pai, a honra e a verdade desta família. Richard se levantou e olhou para o baú vazio. A medalha não estava mais lá, mas ele sentiu sua presença. Ela não era um objeto material. Ela era um símbolo, responsabilidade, lealdade e justiça. Pela primeira vez em anos, Richard Langford se sentiu pronto para reparar o passado. E desta vez, ele não iria falhar. Na manhã seguinte, William Carter entrou no escritório, esperando uma repreensão ou, pior, uma demissão. Mas a atmosfera era diferente. Richard Langford o recebeu com uma calma incomum, com um olhar mais suave, quase vulnerável. William, ele começou com a voz hesitante, quero te contar uma coisa. O jovem ficou ali atento com o coração batendo forte. A partir de hoje, você não será mais apenas meu assistente, continuou Richard, com um leve sorriso nos lábios. O que, senhor? William gaguejou surpreso. Richard deu um passo à frente e colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Aqui estão os documentos da Fundação John Carter. Fundação? Sim, uma organização para ajudar as famílias de soldados esquecidos e desamparados. William sentiu uma mistura de choque e emoção tomar conta dele. Mas, por que eu? Porque seu pai merece que seu nome continue vivo, e que seu sacrifício não seja esquecido. Richard sentou-se atrás de sua mesa com a voz trêmula. Eu falei com seu pai, William, mas ainda posso consertar meu erro. Você é digno de continuar o legado dele. Os olhos de William se encheram de lágrimas. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Todo o seu passado, toda a dor, todas as injustiças pareciam convergir naquele preciso momento. Richard colocou a mão no ombro de William. Confio-te mais do que uma fundação. Confio-te a memória e a honra do teu pai. William respirou fundo. Ele sentiu um peso imenso sobre seus ombros, mas também uma nova força. Pela primeira vez ele entendeu que lealdade e integridade foram recompensadas, não por dinheiro, mas por confiança e respeito. Richard se levantou e olhou pela janela para as luzes de Manhattan. Temos muito o que fazer, e conto com você. Sim, senhor, William murmurou, sua voz cheia de determinação. Naquele dia, o destino mudou. O jovem e tranquilo funcionário se tornou o guardião do legado de seu pai, e o austero milionário se transformou em um homem determinado a corrigir seus erros.
Pela primeira vez, o passado e o presente se encontraram, e o futuro tomou forma num gesto de redenção e esperança. Semanas se passaram. A Fundação John Carter surgiu sob a liderança de William. Cada caso, cada chamada, cada família ajudou a reforçar nele a convicção de que seu pai não havia sido esquecido. No entanto, apesar desse sucesso, a tensão permaneceu. Richard Langford, agora próximo de William, parecia absorto em algo mais pesado. Certa noite, ele chamou William ao seu escritório. William, preciso te contar uma coisa antes de sair para minha viagem de negócios. Claro, senhor, respondeu William, sentindo uma gravidade incomum. Richard estendeu um envelope lacrado com a letra trêmula no papel. Só abra quando eu for embora. Ele murmurou. 2 dias depois, Richard foi hospitalizado. Um ataque cardíaco fulminante o atingiu, deixando William ao lado da cama de um homem cuja profundidade de arrependimento e solidão ele estava começando a entender. Depois que Richard morreu, William abriu o envelope com as mãos ligeiramente trêmulas. Lá dentro ele encontrou uma escritura pública e uma carta escrita à mão. A lei estipulava que William Carter foi nomeado o principal herdeiro da fortuna de Richard Langford, com a condição de que todo o dinheiro seja dedicado à Fundação John Carter. A carta dizia: "Você é o filho que eu queria ter. Nunca soube como consertar meus erros com seu pai. Até você. Agora mantenha o nome dele vivo. Mantenha a honra viva." William sentiu uma mistura de choque e emoção. Ele percebeu que Richard, em seus últimos dias, tinha transmitido não apenas sua fortuna, mas sua redenção. Não foi apenas um legado financeiro, foi um legado de confiança, honra e responsabilidade. Pela primeira vez, William entendeu completamente o peso e o alcance desse relacionamento improvável. Um chefe austero e distante, que se tornou um mentor e pai espiritual. Um filho abandonado que se tornou guardião de um patrimônio moral e humano. O segredo revelado não mudou apenas a vida de William. Isso mudou o próprio significado de lealdade, integridade e perdão. As semanas seguintes à morte de Richard Langford foram um período de intensa transição para William Carter. A Fundação John Carter, já em operação, recebeu repentinamente um grande influxo de recursos e apoio graças ao legado transmitido por Richard. William, agora à frente da fundação, se viu diante de uma imensa responsabilidade. Cada decisão contava, cada projeto exigia rigor e discernimento. Mas ao contrário das expectativas de muitos, ele não buscava enriquecimento pessoal. O dinheiro não era mais um objetivo, mas uma ferramenta para honrar a memória de seu pai e a redenção de Richard. Ex-funcionários da Langford Investments observavam o jovem com espanto. O assistente tranquilo, sempre humilde e atencioso, agora liderava uma organização poderosa e influente. Mas a sua autoridade não se baseava no medo ou na riqueza, baseava-se em lealdade, justiça e integridade. William visitou várias famílias de soldados esquecidos, conhecendo crianças e viúvas que nunca receberam a ajuda prometida. Cada sorriso, cada olhar grato, fortalecia sua determinação. Ele sabia que seu pai ficaria orgulhoso. Nos escritórios reformados da fundação, William ainda guardava um símbolo do passado, a medalha militar de seu pai. Ao lado dele, um retrato de Richard Langford, sorridente, mas melancólico, lembrava a ligação entre culpa, redenção e responsabilidade. William então percebeu que o verdadeiro legado de Richard não foi seu dinheiro, mas como usá-lo, para reparar o passado, inspirar o futuro e mudar vidas. Ele entendeu que a riqueza finalmente encontrou seu devido lugar, não em um cofre trancado, mas nos corações dos homens e mulheres que ela ajudou. Assim, a história do milionário e de sua honesta assistente tornou-se um exemplo de transformação. Um passado doloroso convertido em atos de bondade. Uma falha reparada pela coragem e lealdade. E uma vida transformada para sempre pelo poder da integridade. Anos mais tarde, William Carter estava no agora renovado e iluminado escritório principal da Fundação John Carter. O silêncio reinava ali, quebrado apenas pelo murmúrio distante da cidade. Antes dele estava o velho cofre, aquele que Richard Langford havia deixado aberto anos antes. William olhou para ele por um longo tempo, seus dedos roçando o aço frio. Este baú não era mais um simples objeto de metal e riqueza. Ele se tornou um símbolo, de teste, lealdade, culpa e redenção. Cuidadosamente, William colocou ali medalha militar de seu pai, gravada com as iniciais JL, a moldura da foto de Richard segurando o menino que ele nunca tive, e a carta final de Richard, contendo sua última mensagem de confiança e perdão. Ele se ajoelhou, respirou fundo e fechou a pesada porta do porta-malas. O estalo ecoou pela sala, como um eco do passado finalmente encerrado. William se aliviou.
O peso da dívida moral, dos segredos e das velhas dores havia se transformado em força e missão. Ele entendeu que o verdadeiro tesouro nunca foi dinheiro ou joias, mas a verdade, a honra e a lealdade dos homens. Lá fora, Manhattan continuava brilhando, indiferente ao que acabará de acontecer. Mas dentro daquele escritório, um legado acabava de encontrar seu devido lugar. E pela primeira vez desde aquela manhã em que descobriu o baú aberto, William sorriu. O teste terminou. A medalha foi salva, o passado reparado e o futuro em boas mãos. Alguns baús contêm ouro, o nosso continha a verdade. Assim fechou o baú do milionário, mas as lições e a redenção continuariam vivas em cada vida que William e a fundação tocaram.